Práticas Pedagógicas Lúdicas, 4º e 5º ano. Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos aprender um pouco sobre os seguintes gêneros textuais: entrevista, trava-línguas, texto descritivo e biografia. Aprenderemos também usar 2 aplicativos para o uso desses conteúdos de forma criativa. Vamos lá? Entrevista é um instrumento jornalístico onde o entrevistado responde algumas perguntas. Esse gênero tem o objetivo de informar. O assunto pode focar tanto no entrevistado, sua vida e seus gostos, ou em algo que ele domina. É um gênero de predomínio oral. Os trava-línguas são um conjunto de palavras formado em uma frase que seja de difícil pronunciação. Os trava-línguas fazem parte das manifestações orais da cultura popular e são elementos do nosso folclore, como lendas, acalantos, parlendas, adivinhas e contos. Olá, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para falar um pouco sobre os textos descritivos. Descrever significa apresentar características de um objeto. E entenda que, por objeto, eu estou falando qualquer coisa. Uma pessoa, um lugar, um aroma, um sabor, uma situação, um vaso de planta, uma paisagem, um livro. Tudo que existe no mundo é passível de uma descrição. Basta expressar, através das palavras, o que o objeto descrito representa. O gênero textual biografia é um tipo de texto que relata e registra a história de vida de uma pessoa com detalhes. Na nossa primeira aula, iremos sugerir uma produção de texto, onde o aluno fará uma mini biografia, trabalhando os gêneros textuais entrevista, texto descritivo e a biografia. Como resultado dessa produção, faremos este livrinho como registro. Antes de abordar o texto descritivo, iniciaremos com o gênero textual entrevista, onde o aluno será entrevistado com algumas perguntas que vai o direcionar ao texto descritivo, dando para ele mais segurança do que colocar, do que responder. Então aqui está as perguntas, deixamos aqui 2 páginas para as perguntas, 2 páginas para o registro de suas respostas, e aqui ele une todas as suas respostas, formando então o texto descritivo, dando para ele mais segurança do que colocar. Então ele vai só reunir todas as suas respostas no formato de um texto descritivo. As imagens do livrinho também foram retiradas do aplicativo Bitmode, onde ele ali escolhe algumas figuras de seu avatar e imprime para decorar o seu livrinho, a sua biografia. Este sou eu. Meu nome é Thiago de Moraes, eu tenho 13 anos, sou baixo, magro e sou moreno com orgulho. Moro no DF, em Planaltina, e por isso estudo no 9º ano no CF2 ou paroquial. Gosto de tecnologia, principalmente de jogos, estudo música, toco violino e não gosto de ver injustiças acontecendo. Embora pareça que por isso eu quero trabalhar como polícia ou algo do tipo, eu sonho em trabalhar em algo que ajude a natureza, porque ela é a principal injustiçada. Nem que eu seja um explorador ou alguma coisa relacionada ao mar, ou de repente relacionada a entender a nossa própria mente. Sei que preciso de preparo tanto psicológico como físico para realizar esse sonho e principalmente estudo. Então é isso, esse sou eu.
Então vou mostrar para vocês os aplicativos que usamos para fazer o nosso avatar e colocar a voz. Foi o Bitmoji, esse verdinho, onde viemos aqui, o aluno vai vir colocar a foto, montar o seu avatar, escolhendo cabelo, roupa, tudo mais, né? O segundo aplicativo que usamos, esse verdinho do lado do Bitmoji, SpeakPic. Aqui eu vou colocar uma voz no avatar, né? No bonequinho. Eu venho aqui no microfone, aperto. Terminando a gravação, eu vou aqui adicionar face. Ele vai abrir aqui. Eu já vou escolher Bitmoji. Escolho o Bitmoji. Venho aqui, ao escolher o rostinho, é melhor pegar um rosto onde não está sorrindo, onde não tem o dentezinho na boca, né? Para na hora da fala não ficar parecendo que a dentadura tá caindo para fora. Então deixa eu procurar aqui. Já pegar mais só do rosto, porque se a gente pegar com pescoço e corpo, às vezes a boquinha vai abrir no pescoço, né? Não vai abrir no lugar certo. Então deixa eu procurar aqui um rostinho para nós. Vamos ver. E venho aqui no play e coloco a vozinha que eu gravar. Nessa aula aprendemos um pouco sobre gêneros textuais e como dar vida ao nosso avatar e apresentar a nossa biografia através de um texto descritivo. Espero que gostem, use e abuse com os seus alunos. Então ficou ótimo, eu venho aqui salvar e ele já estará salvo na nossa galeria. Então é isso, espero que tenham gostado, use e abuse com os seus alunos. O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem? E agora eu pergunto para vocês, como seria nosso dia sem nenhum tipo de relógio? Começando pelo despertador, como seria nossa manhã? Como chegar no horário certo na escola? E o recreio, quando começa e quando termina? Certamente, muitas pessoas ficariam perdidas. Provavelmente outras começariam a observar a natureza. E foi assim que os povos antigos construíram seus primeiros relógios. Vamos aprender? Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos conhecer como se deu o registro da passagem do tempo. Então, chegou a hora, vamos lá? Antigamente, os homens já observavam o Sol, que mudava de posição durante o dia, e observavam também as variações que ocorriam no céu durante a noite, incluindo as fases da Lua. Surgiu assim dia e noite. Além do relógio de sol, a humanidade procurou outros meios de medir o intervalo de tempo, como a ampulheta e o relógio de água. Ao longo da história, começaram a surgir
os relógios mecânicos, com engrenagens e pêndulos, além de mecanismos de mola, como o relógio de bolso, o pêndulo, o relógio de pulso e o relógio digital. Medimos o tempo para determinar a duração de momentos, horas, minutos e segundos, dias, semanas, meses e anos. O relógio pode registrar horas, minutos e segundos. Obrigado. Chegou a hora de ir. Bem, aqui é o professor Anderson e vou trabalhar agora com vocês aqui sobre as conversões de tempo. Mas o que vem a ser o tempo? O tempo nada mais é do que o período contínuo no qual os eventos eles se sucedem, tá? E antes da gente começar a falar aqui sobre as conversões, é preciso que a gente estabeleça o Sistema Internacional de Medidas, tá? Que ele padroniza as nossas medições. E dentro desse Sistema Internacional de Medidas, a gente tem que o sistema padrão, que a medição padrão que a gente utiliza é os segundos, tá certo? Então a gente sempre vai utilizar aí como medição aí padrão os segundos. É óbvio que ele vai ter os seus submúltiplos também, tá? Mas vamos com a parte prática aqui. A gente traz aqui uma proposta aqui para o aluno da gente fazer um sistema de medição para ele, tá? Na qual ele vai usar o seguinte, vai usar duas colunas, tá? Na primeira coluna ele vai marcar as atividades diárias que ele tem e nessa segunda coluna ele vai marcar o tempo através de um cronômetrozinho que ele possa utilizar ou no relógio digital, tá certo? Então o que ele vai fazer? O que a gente trouxe aqui como exemplo? Primeiro, a gente vai utilizar aqui uma atividade que ele vai ter durante o seu período da manhã. Então nós trazemos aqui números aqui que a gente levantou mais ou menos, tá certo? Então, por exemplo, o aluno ao acordar ele vai fazer a medição de escovar os dentes, por exemplo, e ele gastou aí 5 minutos e 35 segundos. E aí ele foi tomar o café da manhã dele, marcando o tempo, ele gastou 6 minutos e 12 segundos, por exemplo. Depois ele vai fazer a atividade da escola dele, e dentro dessa atividade da escola dele, ele gastou aí, por exemplo, 35 minutos e 22 segundos, tá? Ele vai ter a pausa do lanche dele, obviamente marcando o tempo dele também, e ele vai gastar aí mais ou menos uns 11 minutos e 14 segundos, sempre marcando e anotando o tempo que ele gastou aí para a atividade, tá bom? E aí ele retorna para a atividade da escola dele e gasta aí mais 32 minutos e 16 segundos. É importante ele anotar tudo bem cronometradozinho, para os 32 minutos, 16 segundos, 10 segundos. E aí ele vai ter a pausa do almoço dele e ele gasta ali 40 minutos e 25 segundos, tá? E aí dentro disso tudo que ele anotou, nesse momento aqui é importante agora que esse aluno ele pegue e some tudo que ele pegou e gastou do tempo dele. E aí ele vai ter como resultado da soma dele lá, ó, 129 minutos e 124 segundos, tá? E aí fica aquela pergunta, professor, mas a gente não tem essa medição aqui, ó, 129 minutos e 124 segundos. E aí que vai entrar a nossa transformação. E aí eu quero que você guarde esse número aqui agora, ó, 129 minutos e 124 segundos, tá? E a gente vai fazer uma análise dele aqui agora, pegando primeiramente esse número aqui, ó, os 124 segundos, tá bom? Como é que a gente vai trabalhar aqui? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que 1 minuto ele é igual a 60 segundos, tá certo? E aí a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente tem que pensar da seguinte forma, quantas vezes, no caso aqui dos 124 minutos que a gente anotou ali anteriormente, tá? Quantas vezes esse 60 ele vai caber aqui dentro desse 124? E para isso a gente vai utilizar aqui uma divisão. Temos que pensar em um número aqui, ó, que multiplicado aqui por 60, que vai ser 124 ou então próximo de 124. E obviamente a gente sabe que o número que multiplicado por 60 que dá próximo aqui é o 2, porque 2 vezes o 60 vai dar o 120, tá certo? E aí a gente faz aquela subtração comum que a gente sempre faz, né? E aí aqui vai dar 0, 0 e aqui vai sobrar 4, tá? E esse quociente aqui que a gente encontrou, pessoal, ele é, na verdade, os minutos, tá bom? Então nós temos que aqui os 124 segundos, nós temos que 2 minutos e 4 segundos. Esse resto aqui, o 4, é os segundos, tá bom? Que sobrou, tá certo? E aí vamos pegar agora esses 2 minutos aqui e nós vamos somar com aquele 129 que foi encontrado anteriormente, porque ele faz parte dos minutos, tá? Então nós vamos fazer essa soma aqui agora, ó. Os 129 minutos mais esses 2 minutos da divisão anterior que nós tivemos lá, nós temos que aqui nós temos um novo valor que é 131 minutos, tá bom?
Mas 131 minutos vai ser igual a quantas horas? E aí a gente vai fazer novamente essa divisão aqui, ó. O 131 pelo 60. Por que a gente tem que fazer essa divisão? Porque a gente tem que descobrir quantas vezes esse 60 ele cabe aqui dentro desse 131, sabendo que 1 hora é igual a 60 minutos. E aí a gente faz aquela segunda pergunta novamente, né? Qual o número que eu tenho que multiplicar aqui por 60 para ser igual a 131 ou então próximo de 131? E a gente sabe que é o número 2. Olha, se a gente usar o 3, vai dar 180, vai passar, então não pode ser o 3, tá bom? Então 2 vezes 60 vai dar o 120. 120 a gente faz aquela subtração comum que a gente sempre utiliza. 1 menos 0 dá 1, 3 menos 2 dá 1 e 1 menos 1 dá 0. Então ficou aqui 11, mas ficou 11 o quê? Minutos. Esse quociente aqui vai ser as horas e esses 11 minutos aqui, 11 que sobrou aqui, que é o resto da divisão, vai ser os minutos. Então nós temos que 131 minutos é igual a 2 horas e 11 minutos, tá bom? E aí a gente pega aqueles 4 segundos lá que foi da divisão anterior que a gente fez, ó, esses 4 aqui, ó, tá bom? Ó. E a gente coloca aqui também, ó, tá bom? Que é o valor total que a gente tem aqui, 4 segundos. E a gente vai ver aqui nessa próxima tabela aqui, ó, tá bom? Que esses 129 minutos e 124 segundos é igual a 2 horas, 11 minutos e 4 segundos. Moral da história, pessoal, a gente sempre tem que fazer as divisões por 60, tá bom? Esse 124 a gente vai dividir pelo 60, e aí a gente vai encontrar em minutos e em segundos, certo? E aí o que a gente encontrou aqui agora dos minutos, a gente vai somar com esse outro aqui para encontrar as horas, tá certo? Que no caso foi aquele 131. E aí divide novamente por 60, e aí a gente vai encontrar que vai ser 2 horas, 11 minutos e 4 segundos. Tá certo? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado e que tenham entendido. Nunca esquecendo sempre do tempo. Ok, pessoal. Agora eu quero apresentar para vocês um site com atividades online. Então, primeiramente, nós vamos acessar aqui o navegador. Aqui na barra de pesquisa, eu vou colocar o nome do site, que é WordWall. Aparece aqui, ó, WordWallNet. Então, essa primeira página aqui é o site onde vocês podem criar atividades pedagógicas. A partir do momento que eu entro no site, aqui já muda, né, a carinha um pouquinho, e eu quero mostrar para vocês já algumas atividades. Então, eu vou em comunidade. Quando eu clico em comunidade, aparece várias opções de atividades. Desde o jogo de memória, como jogo da forca, enfim. Aqui é um campo bem bacana para ser explorado. Lembrando que esse site, você, professor, pode criar suas próprias atividades dentro do seu conteúdo que está sendo explorado. Então, o nosso hoje, a gente está falando sobre medida de tempo. Então, nesse campo, eu vou digitar medida de tempo. Pronto. Então, a partir do momento que eu coloquei, aparece aqui várias atividades sobre medida de tempo, certo? Olha só que bacana. Muita opção, gente. Dá um campo para ser bem explorado. Bom, eu escolhi essa aqui, ó, do relógio. Então, eu clico. Vamos começar? Um dia tem quantas horas? 24 horas. Então, tem várias atividades. Então, assim, vocês vão vendo as opções, né? O certo e o errado, o resultado que dá, o barulhinho, o efeito que faz. Então, aqui eu tenho 7 perguntas com essa atividade. Gostei dessa atividade, bacana, quero mandar para o meu aluno. Eu venho aqui, ó, eu vou copiar esse link, vou dar um Ctrl+C, vou lá no meu WhatsApp e vou mandar aquela atividade para o aluno. Eu vou dar só um exemplo aqui, só na barra, para ver se realmente funciona. Ctrl+V. Olha só, o mesmo jogo. Ok? Então, eu espero que vocês gostem. Explorem bastante aí esse recurso, que é bem bacana. Um grande abraço. Olá, professores dos 4º e 5º anos. Sejam bem-vindos ao conteúdo Ciências da Natureza. Aqui, vamos compartilhar com vocês atividades, produções, recursos tecnológicos, mídias, utilizando a ludicidade, a fim de favorecer a aquisição de alguns conceitos. Vem com a gente!
Agora, iremos falar um pouco sobre um instrumento que serve para nos orientar. Assim podemos saber onde estamos e onde queremos chegar. Quem nunca esteve num carro onde o motorista não sabia o percurso e o passageiro é que ia orientando ele? Então, o passageiro falava: agora vire à segunda direita. Agora, siga em frente. Ixi, pega a esquerda, pega a esquerda. Meu Deus, erramos. Volte todo o caminho. Volte tudo porque estamos totalmente errados. Precisamos de direções para saber onde queremos chegar. Em nosso dia a dia, estamos repletos de situações que nos exigem uma certa direção. Para acharmos o endereço de um amigo, para analisarmos um mapa, para utilizarmos aplicativos modernos como GPS ou acompanhar, o caminho, a trajetória de alguém que está dentro num carro do Uber, ou até mesmo um simples controlezinho de jogos eletrônicos. E para representar essas direções, nós utilizamos a rosa dos ventos, que nada mais é do que uma estrela com várias pontas, onde cada ponta nos orienta para uma direção. Vamos entender como isso acontece? Primeiro passo é termos um ponto de referência. Nosso ponto de referência será a nossa linda estrela chamada Sol. Então, nós temos que levantar a mão direita do lado onde nasce o Sol. Este lado será o Oriente ou Leste. Ao oposto, nós levantamos a mão esquerda e nós temos a direção Ocidente ou Oeste. Se nós colocarmos nosso braço para frente, nós temos a direção chamada Norte. E colocarmos a mão para trás, nós temos o Sul. Desde a pré-história, o homem já observava alguns padrões da natureza. Por exemplo, os períodos de claridade e escuridão, o dia e a noite, as fases da lua, que originaram os meses, e também a repetição de alterações climáticas, as nossas conhecidas 4 estações do ano. Como a contagem do tempo está relacionada ao movimento de rotação da Terra, os primeiros relógios usavam a sombra de uma haste provocada pelo Sol, os chamados gnomons. Trata-se de um ponteiro que marca a altura do Sol pela projeção da sombra projetada. Esta construção, que envolve a observação do ambiente e a contagem das horas, é chamada de relógio de Sol. Ao construir um relógio de Sol caseiro, é importante destacar que o gnomon, ou a vareta, deverá estar posicionado de forma alinhada com o eixo norte-sul, e o papelão, com o semicírculo que marca as horas, inclinado para o norte. Os pontos cardeais podem ser encontrados seguindo a rosa dos ventos e a sua construção, ou também por meio de bússolas em aplicativos para smartphone. Conferindo nossa ferramenta, perceba que, enquanto o relógio analógico marca 11 horas e 23 minutos, nosso relógio de Sol marcava, por meio da sombra do gnomon, 11 horas também. A construção de um relógio de Sol envolve princípios astronômicos básicos, pertencentes ao currículo do 4º e 5º anos da educação básica, e constitui uma atividade capaz de estimular, desenvolver a observação, a identificação, a descrição e, por fim, uma aproximação dos alunos ao universo científico.
Então vamos lá. Eu queria apresentar para vocês esse aplicativo aqui, ó, Stellarium. E ele pede depois, quando você faz a primeira vez, a sua localização. Ó. Eu moro em Planaltina, ele mostra o céu, o mapa das estrelas em Planaltina. E aí tem a visão do céu de todas as estrelas. Ó. Você movimenta com o dedo, com pinça você faz o zoom. Se você clicar em uma estrela, ela aparece o nome dela aí, ó, que legal. O nome das estrelas. E aí tem os planetas também, as constelações. Vamos ver aqui. Ó, o planeta Saturno, Júpiter. Ó o Saturno aqui. Vamos deixar bem próximo. Olha só, tem os planetas pequenos ali, os satélites da órbita de Saturno. Cadê o Sol? Vamos lá. Tem os pontos cardeais aqui. E lá o Sol. Ó, o Sol. Vamos dar um zoom também no Sol aqui. Vênus, que é o mais próximo ali. Um dos mais próximos. Aqui de novo para tirar. Tem as constelações. Aí é legal, ó. Você vê Hércules, você vê o que eles criaram, né, nessa visão de constelações. Ó. Polaris, Virgem, e vários Ursa Maior. A astronomia é uma das ciências mais antigas do mundo. É a ciência que estuda o universo com todos os planetas, todas as constelações e galáxias. Hoje, a astronomia é fundamental para o nosso desenvolvimento tecnológico. Através desta ciência, nós podemos desenvolver os satélites, os celulares, as placas solares e várias outras tecnologias que nós utilizamos no nosso dia a dia. É importante explicar que a astronomia é uma ciência, que não pode nunca ser confundida com astrologia. A astrologia é o estudo dos movimentos dos astros, que tem como objetivo prever o futuro. Só que a astrologia não é uma ciência. Dentre as 88 constelações existentes, separei 12 delas com o intuito de estimular os nossos alunos a conhecer um pouco mais sobre o universo. Vamos lá aprender a fazer de uma forma lúdica? Agora eu vou ensinar vocês a fazerem um pequeno projetor. Precisaremos uma tesoura, um rolo de papel higiênico, uma cola, algumas rodelinhas de cartolina, pode ser qualquer cor, uma agulha, cuidado com a agulha, um lápis. Então vamos lá. Primeiramente, pegamos e fazemos um círculo um pouco maior do que a circunferência do rolo de papel. Depois, marcamos exatamente o tamanho da circunferência na cartolina. Depois, pegamos um suportezinho para não furar a mesa. E aí colocamos essa rodelinha e colocamos a constelação, né? O desenho da constelação, ou seja, o desenho. E furamos exatamente nos pontos onde são as estrelas. Cada pontinho desse aqui é uma estrela da constelação. Essa daqui, no caso, é de Ares. Beleza? Depois, nós pegamos a tesoura, cortamos aqui, picotamos para ficar mais fácil de colar no rolo do papel higiênico, né? Na hora de dobrar aqui, ele cola mais fácil e vai ficar exatamente desta forma, tá? Dobradinho aqui, coladinho aqui. E aí eu fiz da constelação de Áries, né? Mais bonitinho, pintei, decorei direitinho do jeito que eu achei melhor. E estes são os cones das constelações selecionadas. Para utilizar, projete a luz de uma lanterna ou celular diante de uma parede ou superfície e veja os resultados.
Pensa rápido. Uma árvore com 12 ramos. Cada ramo tem seu ninho. Cada ninho tem 30 passas. Outra. Onde você pode encontrar um oceano sem água? Mais uma para terminar. O que sobe, desce, mas não se move. Nossa! Quanta coisa bacana! Um dia você entende que o tempo não é inimigo e que ele é o nosso maior mestre, que tudo vem na hora que deve vir. Que não adianta espernear e nem se esconder da vida, que a fuga não é a melhor saída e que no fim das contas a gente sempre acaba agradecendo tudo que passou. Porque o tempo está sempre ao nosso lado para nos mostrar o que realmente vale a pena.